Olá pessoal do Matemática Sem Regras. Vamos fazer uma questãozinha aqui de música, já que o tema da OBMAP 2020 é a matemática e a música. Então a questãozinha diz o seguinte, ó. Um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais, em que a soma, então é a adição, das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula de um compasso for 1/2, poderia ter um compasso com 2 semínimas ou uma mínima, ou 4 colcheias, sendo possível a combinação de diferentes figuras. Um trecho musical de 8 compassos, ou seja, então tu soma, mas daí depois tu tem que multiplicar por 8, né? Ou multiplica por 8 e depois soma. Cuja fórmula é 3/4, poderia ser preenchido com, daí tem as alternativas, 24 fusas, 3 semínimas, 8 semínimas, 24 colcheias e 12 semínimas, 16 semínimas e 8 colcheias. Seguinte, ó, pessoal. Quando o compasso é 1 e a fórmula é 1/2, então é 1 de 1/2, 1 vezes 1/2 dá 1/2. Então a soma das notas musicais tem que resultar em 1/2, certo? Aí ele está dando um exemplo aqui, ó. Esse 1/2 poderia ser um compasso com 2 semínimas. Ó, vamos ver aqui, aí ele dá uma tabelinha aqui de que fração é uma semínima. Uma semínima é 1/4. Então, 2 semínimas seriam 2/4. 2/4, simplificando, né? 2 é metade de 4, assim como 1 é metade de 2. Então, 2/4 é o mesmo que 1/2, tá? E daí ele também dá que esse compasso poderia ser, se não fosse 2 semínimas, poderia ser uma mínima. Então, vamos olhar aqui o que é uma mínima. Ó. Uma mínima é uma fração de 1/2, é exatamente 1/2. Esse compasso é 1/2, tu coloca uma nota que é uma mínima, e é representada por essa cifra aqui. Então, você tem o compasso. Agora vamos ver o seguinte, ou ainda 4 colcheias, ó. Então esse compasso que é de 1/2 pode ser composto pelas seguintes notas, né? 2 semínimas ou uma mínima, ou 4 colcheias. Vamos ver o que é 4 colcheias, ó. Uma colcheia é 1/8, 4 colcheias são 4 oitavos. Então 4 oitavos, 4 metade de 8, então é o mesmo que 1/2, certo? Aqui ele só está dando exemplos, 3 exemplos de notas musicais que pode entrar nesse compasso que a fórmula é 1/2. Só que agora aqui está falando de um trecho musical de 8 compassos. Então, ó, aqui eu já expliquei que é o que, ó? É 1 de 1/2. Então é o seguinte, pessoal. 1 de 1/2, um compasso de 1/2 seria 1/2. Então, 1/2 seria a soma das notas, tem que dar 1/2. Só que aqui, ó, a soma das notas não tem que dar 3/4, porque são 8 compassos. São 8 compassos de 3/4, ou seja, tu soma 3/4 8 vezes. Ou faz, quando você multiplica um número natural por uma fração, você vai multiplicar apenas o numerador. Então, vai ser 8 vezes 3, 24. E o denominador continua 4. Ou seja, 24/4 é a fórmula final desse trecho musical. Desse trecho musical aqui de 8 compassos, cuja fórmula é 1/4. A fórmula para um compasso, né? Como são 8 compassos, a fórmula para os 8 compassos são 24/4. E 24/4 é uma fração aparente, ou seja, toda fração é uma divisão. Então, eu posso dividir 24 por 4, que dá 6, certo? Então, quando eu for somar as minhas notas musicais, a fórmula tem que dar 6 para esse trecho, para pertencer a esse trecho musical, né? Essa é a fórmula desse trecho musical, dá 6. Se eu tiver, então vamos analisar a letra A. Se eu tiver 24 fusas, que número eu vou ter no final? Deixa eu ver aqui, cadê a fórmula das fusas? Aqui, ó. 24 fusas seria 24 32 avos.
24/32, ó, 24/32 não vai dar 6. Se tu dividir 24 por 32, não vai dar nenhum, é 0 e alguma coisa, né? Teria que ter 32 em cima, 32 dividido por 32 para dar 1. Então não é 24 fusas, está longe de ser 24 fusas. A alternativa A não é a correta, certo? Então vamos para a próxima. Alternativa B, 3 semínimas. 3 semínimas, ó. 3 semínimas seria 3 quartos, né? Uma semínima é 1 quarto, então 3 é 3 quartos. Isso aqui também não chega a dar 1, dá 0,75. Então, também não é, tá? Também não é. Então, vamos analisar a outra alternativa. A outra alternativa diz que é 8 semínimas. 8 semínimas seria aqui, ó, 1 quarto. 8 semínimas são 8 quartos. 8 quartos também é uma fração aparente. 8 dividido por 4 é 2. Mas a fórmula do trecho musical não é 2. A gente viu que a fórmula do trecho musical é 6. Então ainda está longe. Então vamos analisar a próxima alternativa, tá? Não é a A, nem a B, nem a C. A alternativa D diz que é 24 colcheias e 12 semínimas. Então, vamos ver quanto é 24 colcheias e quanto é 12 semínimas. Daí eu tenho que somar as duas, né? Eu vejo que número que vale cada uma das duas. Então, ó, 24 colcheias seria o quê, ó? Uma colcheia é 1 oitavo. 24 colcheias seriam 24 oitavos, tá? 24 oitavos é uma fração aparente que dá 3, né? 24 dividido por 8 é 3, tá? Ah, mas não é 6, tá? Mas aí tem uma outra nota musical também no compasso, que são 12 semínimas. Uma semínima é 1 quarto, então 12 semínimas são 12 quartos. Ó, 12 quartos também é uma fração aparente. 12 dividido por 4 é 3. E daí, somando 3 mais 3, musical. Certo? 6, então, alternativa D. 24 colcheias mais 12 semínimas compõem esse trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3 quartos. Só que não é 3 quartos para 1 compasso. Para 8 compassos, a fórmula é 6. Tá aí matemática e música juntos. Se a gente quisesse analisar essa alternativa E, dá para analisar. Vamos olhar. Ó. Ele diz o que aqui na alternativa? 6 quartos. Que daria 4. Mais uma outra nota musical composta por 8 semicolcheias. 8 semicolcheias seria 8 16avos. 8 16avos é metade, é 0,5. Então, somando 4 com 0,5 daria 4,5. E não 6, conforme é a fórmula daquele trecho musical, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Abraço, se inscrevam no canal, deem joinha, comentem, façam sugestões. E é isso aí. Até o próximo vídeo.